Nós estamos estudando a carta, o livro, né, do Apocalipse, e dando continuidade ao que o pastor Samuel deu domingo passado. Ele ficou com a carta mais longa, mais versículos. Eu tinha certeza, falei para a Marli, ele não vai conseguir dar essa carta no domingo. Não sei como é que ele conseguiu. Eu acho que não conseguiria, não. É muitos versículos, né? Mas ele conseguiu. E hoje nós ficamos com a carta pequena. Tampouco ser pequena não significa que não tem muita coisa ali importante que nós vamos considerar, mesmo sendo uma carta um tanto mais curta. Então, quero convidá-los para acompanhar na Bíblia. Agora a gente não fala mais abrir a Bíblia, né? Muita gente não usa a Bíblia. Eu mesmo estou usando aqui o iPad. Mas acompanhar na Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro do Apocalipse, tal qual qualquer outro livro da Bíblia, tem ensinos e verdades impressionantes. Eu não sei quantas vezes já dei Apocalipse, versículo por versículo, muitas vezes em Peniel, algumas vezes aqui na igreja e também em outras igrejas. Mas cada vez, estudando novamente, eu aprendo algo. Acho que uma curiosidade para a esposa de professor e pastor é perguntar assim, mas ele já deu tantas vezes, né? Tantos anos, está estudando ainda, ontem à noite, hoje cedo, né? Mas parece que é assim mesmo, né, pastor Luiz? Até o último minuto nós estávamos lá na biblioteca dando uma olhada em alguma coisa ainda, né, pastor Samuel? Em Peniel, né? Lembrava de alguma coisa, vou dar uma olhada aqui, alguma coisa histórica. De fato, depois de dar algumas vezes, a gente poderia abrir a Bíblia e falar, né? Aquilo que já está aqui na memória, enquanto o Alzheimer não chega, né? Dá para lembrar muita coisa. Mas a gente ainda quer colocar coisas novas, diferentes, né? Acrescentar algo. Até porque aqui tem alguns que já ouviram, né? Alguns já deram essa matéria, né? Então, dessa vez eu estou focando de uma maneira diferente. Da outra vez nós ficamos bem focados, né, na época, né? Aqui correspondendo à época da Reforma, né? E, as pessoas que atuaram naquele período complicado da igreja até a Reforma. Dessa vez a gente está indo mais assim no histórico, mas também na aplicação para a igreja hoje, né? A época da igreja, tipos de igreja hoje também, né? Tanto são épocas da igreja, como eram igrejas locais, reais, como também características de igrejas em qualquer época, em qualquer lugar. Isso é fato. Então nós estamos aí estudando as 7 igrejas do Apocalipse, agora a igreja de Sardes. Sardes ficava mais ou menos uns 80 quilômetros mais para o interior do continente. De Éfeso, que ficava mais para o litoral. Aí essas 7 igrejas, lembrando sempre que eram mais do que 7 igrejas, pelo menos 10, ou talvez 15. Mas não, aqui
No Apocalipse aparecem essas 7 igrejas que trazem as características das outras igrejas e de igrejas em todas as épocas e da época da igreja também. A igreja de Sardes não aparece em outro local na Bíblia. Não há menção dela nas epístolas, apenas aqui no livro do Apocalipse. Só resistem ruínas da cidade de Sardes. Esta cidade também desapareceu. E quando João escreveu essa carta à igreja de Sardes, a cidade era muito rica, mas estava já entrando em decadência. Ela já estava vivendo de uma glória do passado. Ela fora capital da província, uma fortaleza inexpugnável no passado. E por causa de toda essa prosperidade, seus habitantes se entregaram a uma vida de luxúria e prazer. E a cidade se tornou famosa também, como muitas outras, pelo seu alto grau de imoralidade. Terrível, depravação moral. Alguém disse, acho que foi um árabe que falou, né, que tempos difíceis produzem homens fortes, né, de caráter, que produzem tempos fáceis, e tempos fáceis produzem homens sem caráter, né, sem determinação, que trazem ao mundo tempos difíceis. Esses ciclos acontecem, né? Então, uma geração que pega muita facilidade, muita moleza, ela tende a não querer fazer nada, né? A aproveitar das coisas que outros já fizeram. Por isso, a necessidade de desafios, né, de disciplina. E nós temos uma cultura brasileira, que é muito diversificada, mas num apanhado geral, que ela não contribui para que a gente encare desafios. Nós somos um pouco descuidados quanto a isso. E a nossa tendência é a acomodação. Há certas culturas que não, há certas culturas que sempre estão procurando desafios e estas sofrem menos as influências atuais do mundo, né? Então, o versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes, não se sabe ao certo quem era esse mensageiro. Não se sabe qual seria o bispo. Se tem uma ideia sobre Melino, que foi um dos bispos, mas não é certeza que se referia a ele nessa ocasião. A palavra Sardes tem o sentido de aquele que escapou ou que restou. Aquela ideia de remanescente também, né? Que há em outras igrejas também. Então tem esse sentido. Então a igreja de Sardes era uma igreja que tinha fama, mas não tinha vida. E esse é um perigo que as igrejas correm. Muito mesmo. A igreja ter fama, mas não ter vida. Eu me lembro de uma igreja no passado que tinha muita fama, e era em Santos, São Paulo. E ela sustentava muitos missionários. E ela tinha fama de ser uma igreja bem missionária. Mas o tempo passa, e a liderança muda, e os pastores mudam. E eu me lembro quando estava ainda no seminário, quando ocorreu o fato de que, especialmente o pastor daquela igreja, olhou para a contabilidade, né? Olhou para as finanças e viu o valor de dinheiro que era destinado aos missionários. E ele disse assim: é muito dinheiro para a obra missionária, isso aqui não tem retorno, né? Isso aqui poderia ser aplicado aqui na igreja. E ele passou o facão, junto com a liderança, claro, né? Cortou. Foi um sufoco. Acho que o pastor Luiz e Léo devem lembrar disso também, né? Nós tínhamos alunos que eram daquela igreja e tínhamos também missionários que eram daquela igreja, né? Era mais ou menos como aqui na Boas Novas, alguém entrar e pensar assim: agora vamos parar com missões, né? E em questão de 1 mês ou 2 meses, comunica os missionários: ó, até dezembro vocês têm sustento, a partir de janeiro, confia em Deus para o teu sustento. É claro que é Deus que supre, é Deus que sustenta, mas ia ser um
um desarranjo para muita gente que tem compromisso, que come, né? Que precisa das coisas. Foi o que aconteceu naquela época, eu lembro, aquilo foi horrível, né? Foi algo terrível que aconteceu. Mas aqui está a igreja de Sardes, que tinha nome, tinha fama, mas não tinha vida. Ela tinha atividade sem integridade. Obras ela tinha. Com muita facilidade, uma organização, uma igreja, uma instituição que nasce com o propósito de servir a Deus, ela pode perder esta visão. Ela pode se secularizar e, de repente, virar uma empresa. Eu tenho uma rejeição com esse negócio, né? Sei que é muito forte, muita gente acha que dá para fazer muitas comparações, mas eu continuo dizendo, igreja não é empresa. As coisas na empresa funcionam de um jeito e as coisas na igreja funcionam de outro. É Deus agindo, Deus operando e fazendo milagres. A empresa não tem milagre. A empresa é matemática, é contabilidade, né? É gestão, é administração. A igreja precisa de administração, a igreja precisa de gestão, mas não é o mais importante. A igreja, ela é pautada na palavra de Deus, ela vive por fé. É muito bonito dizer assim, o missionário tem que viver por fé. Não, o crente tem que viver por fé. Se o Rony não viver por fé, ele não tem o trabalho dele, ele não tem a saúde para trabalhar. Você pode dizer, não, eu tenho o controle das coisas, né? Eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu movimento. Um dia você não levanta da cama, não é verdade? E aí o que vai ser? Tudo aquilo que você sabe fazer, e é você quem orienta tudo, como diz o ditado, né? Os olhos do dono que engorda o boi, né? Então, se o Gustavo deixar de ir na loja dele, né, não vai parar, não vai acabar. Mas as coisas não continuarão caminhando do jeito que estão caminhando. Se o Rony deixar de administrar, se o Diogo não for para o trabalho dele, se cada um, né, não estiver lá, as coisas vão mudar. Mas na igreja, quando Elias pede aposentadoria, Deus tem Eliseu. Quando Moisés está cansado, Deus tem Josué. E a coisa continua. A obra dele. Então essa igreja estava sofrendo ali muito. E Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Então aqui diz aquele que tem. Aqui a questão é de estar nele mesmo, né? Plenitude do Espírito Santo. Não é aqueles que servem, não são aquela ideia de 7 querubins, 7 serafins que estão ali ao redor do trono, mas a própria plenitude de Deus, a sua essência, né? A plenitude do Espírito Santo. E as 7 estrelas, que lá no capítulo 1 já foi identificado como os mensageiros, ou os anjos, né? Ou os pastores, ou os bispos, mensageiros ou pastores daquela igreja. Então essa ideia daqueles 7 espíritos, plenitude do Espírito, perfeição em próprio Deus, e também as 7 estrelas. Pode mudar o slide, por favor? Isso. Que são os pastores que estão na mão direita do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Mas diz sobre a igreja de Sardes, conheço as tuas obras. Então aquele que anda no meio dos candeeiros, ele sabe tudo que a igreja está fazendo e tudo que a igreja não está fazendo também. Então a nossa primeira responsabilidade como parte da igreja é diante de Deus. Nós temos responsabilidade com os irmãos, nós temos responsabilidade com as obrigações que nós temos na igreja, mas primeiro a nossa responsabilidade é diante de Deus. Então se fazemos para Deus. E Jesus, conhecendo a condição espiritual daquela igreja, ele percebeu que havia muito ativismo, muita atividade na igreja, mas pouca vida espiritual. Esse é o problema. A gente pode acostumar com a igreja
e ter muitos ministérios na igreja. Tem igreja que é uma coisa impressionante. Eles têm dinheiro, tem muita gente e tem estrutura e é uma coisa incrível. Eu conheço uma igreja que é um quarteirão todo, né? Lá dentro tem tudo. Se a pessoa quiser ficar lá o dia inteiro, vai ficar o dia inteiro. Vai ter lugar para comer, tem até academia, ele tem tudo lá dentro, né? Muita atividade. Mas o que Deus está querendo é vida espiritual. E Jesus está dizendo que ela tem nome de que vive, mas está morta. Não na sua totalidade. Depois ele vai dizer que é um pouco ainda que resta, mas aquela igreja, ela foi morrendo espiritualmente. Aos olhos dos homens, ela parecia muito viva. Quem olhava por fora, dizia, nossa, a igreja aí é fantástica, né? Olha, ela atua nessa área, ela atua naquela outra área, ela atua naquela outra área, né? Mas aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, ela estava morrendo. Por isso tem nome de que vive e está morto. Ou seja, a reputação daquela igreja era muito boa. Mas a essência da igreja já não correspondia àquilo que Jesus esperava dela. O versículo 2 diz assim, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então está quase morrendo, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja de Sardes, ela tinha muito a ver com a cidade de Sardes. Como eu disse no passado, essa cidade, ela foi destaque. Ela tinha muito poder. Segundo a história, Sardes ficava sobre uma colina, alguns dizem até sobre um promontório, né, uma enorme rocha, e cercada de muralhas, que todos diziam que era impossível conquistar aquela cidade, porque em volta da cidade onde ela estava, havia precipícios. Então, para um exército vir, subir aquilo lá, e entrar na cidade, atravessar as muralhas, era algo impensado. Então a cidade era arrogante, orgulhosa, se achava fora de qualquer possibilidade de conquista, e se acomodou e distraiu, a tal ponto que os soldados se davam ao luxo, os sentinelas, né, que ficavam nas muralhas, de dormir à noite. Não acontece nada mesmo, né? Nós não precisamos ficar acordados aqui vigiando. Mas no ano 529 a.C., Ciro, rei da Pérsia, entrou com seus exércitos por uma brecha da muralha, enquanto os soldados dormiam, e conquistou a cidade de Sardes, saqueou, dominou muito tempo. Depois, em 218 a.C., Antíoco Epifânio também, mesma maneira, dominou sobre a cidade de Sardes, porque a cidade não estava vigiando. Então, os membros da igreja entenderam muito bem essa advertência. Seja vigilante. Presta atenção, né? Não distraia. Concentre. Era importante que isso acontecesse com a cidade. Então, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. No passado, a igreja de Sardes teve uma vida espiritual genuína. Alcançaram reputação, mas foram perdendo no zelo, no fervor, e as suas obras já não eram mais para Deus. Uma igreja pode servir a Deus por um tempo, depois continuar fazendo as mesmas coisas, só que para si mesmo, para manter a coisa funcionando, com muita facilidade. Se nós começarmos a pensar, né, que o cargo existe por causa do cargo, a atividade existe por causa da atividade, e é a minha função e tem que funcionar, e para que os irmãos vejam que está funcionando, né? Se um pastor cair nesse engano, né? Se os membros caírem nesse engano, a igreja vai continuar funcionando, só que não para a glória de Deus. Nós vamos perder realmente o propósito da existência da igreja, que é glorificar a Deus. E é um risco que qualquer um corre de se acostumar a fazer a obra de Deus automaticamente, mecanicamente.
Como é que a gente percebe isso? Alguns sinais, alguns sintomas. Quando a gente já não está fazendo mais por prazer, com alegria no coração, aquilo começa a se tornar um peso. Outro, quando a gente já não dedica como dedicava anteriormente, já começa, né, a deixar. E é muito fácil, né? Você, muitos anos estudando, preparando, aí você fala, não, isso aí já dei tantas vezes, né? Isso aí vou dar só uma lida e chego lá, eu tenho muita coisa para compartilhar. Já começa a faltar o zelo, né? Em terceiro lugar, a gente começa a fazer relaxadamente. Já não tem mais aquele entusiasmo cristão que caracteriza. Isso acontece com o pastor, isso acontece com o presbítero, com o diácono, com o superintendente, com aquele que limpa, com aquele que arruma, com aquele que faz o serviço de tesouraria, contabilidade, qualquer lugar, qualquer área pode acontecer isso, né? De repente é um serviço mecânico, eu tenho que fazer porque sou eu que faço, né? E já deixa de pensar que aquilo é para Deus, né? Aquilo eu estou fazendo para Deus. Então é preciso isso, relembrar que é para Deus. Olha, não importa o que eu faço na igreja, eu estou fazendo para Deus. Não importa se há reconhecimento ou não. Se está havendo um reconhecimento genuíno ou não. Se estão achando que é só a minha obrigação, mas eu estou fazendo é para Deus. A gente não está procurando reconhecimento de homens, está querendo agradar a Deus. Então é importante vigiar, estar atento para não deixar que aquilo que resta morra. Então é um constante avaliar, né, considerar como está sendo feito para não deixar que aquilo morra. Mas havia esperança naquela igreja, nem todos estavam mortos espiritualmente, alguns estavam apenas dormindo, né, num período de sonolência, e precisavam do despertamento através do reavivamento. Era necessário um reavivamento para despertar. Mas é dito que as obras da igreja não eram íntegras na presença de Deus. Existiam obras, mas elas já não estavam consoantes, harmonizadas com a palavra, e nem segundo a sua vontade. Então, o medo que eu tenho é de continuar trabalhando para Deus, mas não conforme a palavra e não para fazer a sua vontade. De não ficar com aquela ideia, né, que eu não tenho outra opção agora, né? A minha vida é essa, então eu tenho que continuar fazendo, mesmo não tendo mais esse propósito. É melhor deixar e fazer outra coisa. Não é vergonhoso. É um pastor que perdeu o sentido, né, de vocação, de trabalhar em algum lugar, fazer alguma outra coisa. Pois não, pastor Samuel? Sim. Pastor Samuel contribuiu aqui dizendo que lembrou lá de 1 Coríntios 3, né, o contexto ali, de que se realmente não é de coração, não é para Deus, né, você vai fazer outra coisa, né? Não tem problema, né? Eu costumava brincar nas aulas, né? Tanto lá em Peniel quanto no CTCEB, olha, se você não achar nada para fazer, vai criar galinha, né? Criar galinha dá para sustentar uma família, né? Quando você não conseguir vender os ovos, você começa a comer as galinhas, né? E quando tiver uma galinha ainda, né? Quando acabar as galinhas, aí arruma outra coisa. Mas não eram íntegras, não estavam de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, diante dos homens, tinha uma aparência, mas diante de Deus, não agradava. Então, a principal razão do trabalho da igreja é o Senhor. E se não é mais para Ele, é em vão, está perdendo. Mas a igreja de Sardes, ela gozava de grande reputação, tudo na igreja sugeria vida, vigor, mas a igreja estava morta. Alguns cemitérios também podem ser bonitos, especialmente aqueles que não têm túmulos, né? Só gramado, as plaquinhas, né? As lápides, as flores, mas não tem vida. Pode ter a beleza naquele cemitério,
mas não é um lugar que você almeja morar, né? Pelo menos não logo, né? Então tem árvores, né? Tem grama, tudo bonito lá, né? Quem já foi no memorial lá, né? Tu sabe o que eu estou falando, né? Então tem uma beleza lá, uma natureza, mas não é um lugar que você vai reunir a família hoje após o almoço e dizer assim, olha, hoje nós vamos passear. Nós vamos fazer um piquenique lá no cemitério memorial, lá em Joanápolis. Né? Já pensou nisso? Não. Então, algumas igrejas são bonitas, em muitos sentidos, mas sem vida. Cemitérios somente. Isso é a pior coisa que pode acontecer para uma igreja. Versículo 3. Lembra-te. Então, o avivamento começa você lembrar como era no começo. Então, lembra-te, pois do que tens recebido. Então, a igreja havia recebido o evangelho e ouvido o ensino. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ela foi iniciada de maneira correta. Uma ação missionária, discipulado, muito ensino. Então ela ouviu o genuíno evangelho e aquilo produziu transformação de vidas, conversões. E recebeu o puro ensino da palavra de Deus, mas agora estava se distanciando daquilo. Então lembra, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda aquilo, não deixa aquilo se perder, aquilo desaparecer da igreja. Então a igreja sempre tem que voltar e lembrar de como foi o começo. É muito importante isso, porque é muito fácil ela se perder e tomar um outro rumo, uma outra direção. Eu sei que às vezes eu sou muito insistente, né, e muito repetitivo em dizer que o papel da igreja é evangelizar, o papel da igreja é missões, né? Existem tantas coisas ao redor disso, mas se a igreja começa a perder esta visão de que a igreja é para fora e não para dentro, se ela começa a se limitar dentro das paredes e na sua atividade interna normal, a gente vai encontrar muita coisa para fazer, mesmo internamente. Muita coisa para entreter os membros. Vamos criar muita atividade na igreja até todos os dias da semana. Mas se nós perdermos a visão de fora, nós vamos nos tornando como um clube social. Um lugar onde as pessoas vão para se encontrar, para se divertir, para se extravasar, para falar dos seus problemas, e volta para casa e a vida continua, e as pessoas ao redor morrendo sem Cristo, e as pessoas nos cantos, nos confins da terra, sem ouvir o evangelho. Então é preciso lembrar qual a razão da existência da igreja. Agora, falando bem para nós mesmos, né? Começando comigo, qual a razão da existência da igreja cristã evangélica Boas Novas? Por que ela chegou até aqui? Porque teve muita gente antes que trabalhou, que evangelizou, que serviu com fidelidade. Erraram, acertaram, mas nós recebemos o bastão, né? Nos foi passado um legado, né? Uma história, uma obra, e a gente tem que ser fiel no nosso tempo, na nossa geração, enquanto estivermos aqui. Muitas vezes nós falamos em reuniões, né, do conselho, da diretoria, que a gente tem que pensar no futuro, quando nós não estaremos mais aqui, mas uma outra geração estará levando a obra adiante, liderando e movendo esse grupo, né, que nós chamamos de Boas Novas. Então é preciso lembrar de voltar, resgatar aqueles valores, não perder aquilo que não pode ser mudado. E aqui há um alerta, né? Guarda-o e arrepende-te. Você já está distanciando daquilo do começo? Então, arrependa-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão. Aqui não é aquela expressão da volta de Cristo, né? Vindo como ladrão, ainda que é usado para isso também. Mas aqui o contexto do verso está dizendo, virei contra ti, né? Eu virei na hora que você não espera com julgamento. É isso que está dizendo para a igreja.
E aquela igreja foi julgada, ela desapareceu. É mais uma igreja que desapareceu ali da Ásia Menor, da atual Turquia. Então, se não vigiares, verei como ladrão, de modo inesperado, quando você não está aguardando, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É isso que Jesus está falando. Então, os crentes de Sardes são conclamados ao arrependimento. Era importante que eles se arrependessem. Então havia com certeza ali vários que não estavam indiferentes aos problemas da igreja, nem à situação dos perdidos ao redor, a situação da cidade. Mas Jesus os adverte para continuarem vigiando, serem vigilantes. Mas a maioria daquela igreja estava morta e não sabia disso. Não estava agradando a Deus e não sabia disso. Não agia mais no poder do Espírito Santo e não sabia disso. Por isso que a igreja estava morrendo. Então é muito importante. E tempos difíceis servem para dar um raio-x da igreja. Guarde bem isso, né? Cada um pegue a lição para si mesmo. Tempos difíceis servem para peneirar a igreja e para revelar aquilo que não aparece externamente. Essa que é a verdade, né? Foi assim sempre e vai continuar sendo sempre assim. Não há dúvida que ainda teremos tempos difíceis. Muita gente está falando assim, olha, vamos esperar passar a pandemia, vai chegar as vacinas, vai resolver tudo. Não. O problema maior que aconteceu nesse tempo, não só com a igreja, mas com a sociedade, não foi o vírus, mas foi o que a pandemia provocou dentro das pessoas. Esse é um problema maior, que vai levar muitos anos para ser superado e talvez nunca será superado por muita gente. O que vai ficar desse tempo de pandemia em muita gente. Tem muita gente com muito medo, tem muita gente em depressão. Nos Estados Unidos, vários pastores estão deixando o seu trabalho. Estressados, depressivos, não aguentando mais o ministério por causa desse tempo que aconteceu. A gente fica admirado com um negócio desse, né? Era exatamente agora que eles deviam estar mais animados, né? Mais assim, agora que precisa mesmo, né? De juntar as forças. Nós estamos movendo para isso, né? Aqui na igreja, conversando com muita gente, juntando o conselho de diretoria, dizendo assim, olha, vamos encarar os desafios pós-pandemia com mais ânimos ainda, mais ânimo. Vamos nos entregar mais, né? Vamos ter projetos ainda mais ousados. Né? Vamos confiar mais em Deus para a gente avançar nesse tempo. Né? Nesse tempo, a gente tem alcançado como Igreja Cristã Evangélica Boas Novas, muita gente que a gente não alcançava em épocas normais. Né? Irmãos queridos que estão nos acompanhando, estão orando por nós, estão cultuando a Deus junto conosco, estão adorando a Deus junto conosco, estão sendo edificados através da palavra de Deus, com tudo que é pregado, ensinado aqui na igreja. Então, foi um tempo muito oportuno para ver espírito de servo em algumas pessoas. Quando surgiu a necessidade, surgiram as pessoas para dizer, olha, estou aqui, o que precisa? Né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Então, aqueles que não acompanham ou não acompanharam desde o começo, não imaginam o trabalho que dá e que deu para chegar nesse ponto. Né? Parece que é fácil, né? Vai lá, coloca o link e está tudo beleza, né? Vai assistir, né? Mas não sabe o trabalho que dá para tudo dar certo. Glauber estava transmitindo ontem a formatura. E ele não chegou lá e ligou o computador, já a câmera e começou, né? Agora os irmãos aqui, a equipe está transmitindo a IBD e vão transmitir o culto à noite, se Deus permitir. Mas os irmãos não imaginam o trabalho que dá, né? E a tensão que é. Está tudo certo. Chega na hora, trava o computador, alguma coisa não funciona, o som não vai, o celular do pastor trava, aí é desse jeito, né?
Mas a gente não se abate com essas coisas e a gente continua. Mas Jesus viria quando a igreja menos esperasse, porque não estava vigiando, e julgaria a frieza espiritual, a arrogância religiosa e a falsa aparência e hipocrisia daqueles crentes. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, sempre há um remanescente, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Que palavra boa é essa? Então, se a maioria estava condenada, já morrendo, havia uma minoria digna de reconhecimento, digna de elogio naquela igreja. Então, Deus sempre preserva um remanescente, sempre tem um grupo com o qual ele vai continuar fazendo a obra. Então a questão é que eu quero ter o privilégio de fazer parte desse grupo. Eu quero, se tem um grupo pequeno, eu quero estar nesse grupo, mesmo que seja muito trabalho. E essa minoria era constituída daqueles que não tinham contaminado o seu testemunho. Aqui fala das vestes. Não contaminaram as suas vestes e poderiam continuar vestindo as mesmas vestes de Jesus, a justiça de Jesus. Enquanto muitos estavam corrompidos pelo pecado, vivendo de aparência, havia uma minoria digna em Sardes que não contaminaram o seu testemunho, não se entregaram ao pecado, não cederam à imoralidade, continuaram dando o seu testemunho, embora aquela cidade exercesse uma opressão sobre os crentes. Não era fácil ser crente naquele contexto daquela cidade. Havia ali uma imoralidade tamanha, que estava contaminando a sociedade e influenciando a igreja. Ao invés da igreja influenciar o mundo estava influenciando a igreja. A igreja indo ao mundo levar o evangelho, o mundo estava entrando dentro da igreja. Mas alguns permaneceram fiéis e eram dignos de andar de branco. E aqui na Boas Novas, de que lado está a maioria? Daqueles que andam de branco, como Jesus, ou daqueles que se igualam ao mundo e se entregam às suas paixões? Mas diz assim: e andarão de branco junto comigo, vitória final sobre o pecado. Aqueles que já estão andando, eles vão andar de branco junto comigo, pois são dignos. Essa dignidade é de Cristo. A dignidade de Cristo atribuída ao crente. Então, umas poucas pessoas, mas que constituía aquele remanescente, não contaminavam o seu testemunho e eram beneficiados com a justiça de Cristo sobre elas. Há um vencedor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, declarado justo para sempre, livre da presença do pecado, e de nenhum modo, ou de modo nenhum, apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Vestido de branco, sem pecado, e um nome para sempre no livro da vida. Isso é segurança de salvação, né? Que é a herança do crente verdadeiro. Então, no meio de uma igreja quase morta, Jesus ainda encontrou crentes fiéis. E Jesus disse que confessaria o nome desses crentes diante do Pai Celestial, dos seus anjos. Eu vou ler aqui para vocês Mateus, capítulo 10, 32 e 33. Jesus disse assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, dar o seu testemunho, também eu o confessarei diante do meu Pai. Dizer, eu conheço esse me pertence. Essa é a ovelha do meu rebanho, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Ele fala aqui do livro da vida.
senão apagarei o seu nome do livro da vida. Uma interpretação aqui sobre o livro da vida. Era um costume antigo. Na antiguidade, nas cidades, os nomes dos cidadãos eram incluídos no livro, como uma certidão de nascimento hoje, né? Mas a partir do momento que aquela pessoa morria, o seu nome era apagado, era riscado daquele livro, porque o livro era da vida e ele não era mais vivo, tinha morrido. Hoje seria o atestado de óbito. Então, o atestado de óbito é a prova legal, documental, de que alguém não está vivo mais. Sem ele, há dúvidas. Desapareceu. Onde está esta pessoa, né? Mas eu fui no funeral dele, eu vi o sepultamento, mas cadê o documento? Eu não vi. Eu não fui no funeral dele, cadê o documento? Aqui o atestado de óbito. Então, o livro da vida, isso tudo é conhecimento de Deus, né? É a memória de Deus daqueles que estão vivos diante dele. Então imagina aqui, a figura do livro. Tem um livro da vida. Qualquer pessoa que nasceu nesse mundo, desde Adão, teve o seu nome escrito lá. Porque é o livro da vida. Ele é um ser vivente, ele é vivo. O nome está lá. Mas a partir do momento que ele viveu e não creu, e morreu sem crer, ele é morto espiritualmente, porque não creu. Ele morre fisicamente e ele está morto eternamente. O nome dele não pode continuar no livro da vida. Ele é morto. Ele morreu fisicamente, já era morto espiritualmente, e porque era morto espiritualmente, depois da morte física, ele é morto eternamente. Então o nome dele é riscado do livro da vida. Não pode ficar mais no livro da vida. Ou seja, no final, no livro da vida, que também depois é apresentado o livro da vida do Cordeiro, nós vamos falar quando chegar lá, né? Vai ficar só o nome daqueles que continuam vivos diante de Deus. Até os que morreram fisicamente, para Deus eles continuam vivos, porque Ele vai ressuscitar o corpo. Para Deus isso já é consumado. Aquele que crê em Jesus terá o seu corpo ressuscitado em glória. Então, no final, vai ter o livro da vida só com os nomes daqueles que nasceram nesse mundo, creram em Jesus, estão vivos eternamente. É o livro da chamada, né? Que é feito lá no final. E quando não é encontrado um nome naquele livro, é porque essa pessoa morreu fisicamente, era morto espiritualmente, está morto eternamente. Esse é lançado no lago do fogo. Apocalipse lá no final. Então, essa ideia vem do Velho Testamento. Eu vou ler para vocês Êxodo, capítulo 32, versos 32 e 33. Porque há várias interpretações, alguns dizem, não, isso aí não é possível, não pode riscar um nome, né? No livro da vida só tem o nome do salvo, como é que vai riscar o nome do salvo? Isso aí é arminianismo, é perda de salvação. Não, o livro da vida é o livro dos viventes. A Êxodo 32 diz assim, Moisés, após o pecado lá do povo, do bezerro de ouro, aquela idolatria, e Deus ficou aborrecido e Moisés ficou indignado, Moisés intercede pelo povo, pede que Deus perdoe o povo, porque Deus estava querendo destruir todo o povo e levantar um novo povo, uma nova geração através de Moisés. Então Moisés faz a oração e diz para Deus assim, agora, pois, perdoa-lhe o pecado de idolatria, o bezerro de ouro. Ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então você poderia dizer assim, não, mas Moisés tinha uma ideia errada, né? Porque Deus não vai riscar o nome de alguém no livro que ele já disse que vai ser salvo, né? Ele já escolheu, então ele vai riscar o nome de alguém que ele já escolheu? Aí, Moisés podia estar equivocado, mas Deus não. O verso 33 é assim, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O pecado da incredulidade, né? Da rejeição a Deus e o seu meio de salvação. Deus não se equivoca, Deus não se engana. Então há a possibilidade de apagar o nome e a possibilidade de riscar o nome porque aquela pessoa não creu. Aquela pessoa rejeitou. Ele está ali enquanto ele está vivo. Uma vez que ele morreu e é morto espiritualmente, é morto eternamente, o nome dele não tem mais que ficar no livro da vida. Salmo 69, 28. Davi está falando dos seus inimigos, ele está fazendo oração imprecatória. Como a gente precisa fazer oração imprecatória nos nossos dias, né?
e a gente não tem coragem de fazer, né? Mas Davi diz assim, Davi queria a morte deles, física, e diz assim, sejam riscados do livro dos vivos, notaram? Não é o livro dos justos, não é o livro dos salvos, mas do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Ou seja, que ao morrer eles sejam tirados, porque eles não temem a Deus. Pelo contrário, eles são contra. E não fiquem registrados junto com os justos. E mais um, Daniel capítulo 12, versículo 1. Aqui está falando do tempo da grande tribulação. Nesse tempo se levantará, 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Mais uma vez, né? O conhecimento de Deus sobre aqueles que são salvos. Né? Ele sabe antes. Né? Antes, ele já sabe. Sua presciência. Não fique muito preocupado com esse assunto. Nós vamos voltar a falar desse livro da vida várias vezes. Ele aparece aqui no 3:5, no 13:8, 17:8, 20, 12, 15 e 21, 27 do Apocalipse. Paulo também menciona o livro da vida em Filipenses 4:3, quando ele fala que os seus cooperadores tinham os seus nomes registrados no livro da vida. Então Jesus fala que os vencedores terão o seu nome lá no livro da vida, não serão tirados. Porque são os salvos, são aqueles que têm a vida eterna. E termina a carta com aquela expressão, chamando a atenção, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça a voz do Espírito Santo, advertindo a igreja e mude de pensamento, mude de conduta, mude de vida. Sempre é dado essa oportunidade.